Eu queria ler um texto em Atos dos Apóstolos, no capítulo 3, versículo 1 a 11. Atos dos Apóstolos, capítulo 3, versículo 1 a 11. E diz o seguinte, escutem. Uma vez, Pedro e João iam para o templo para a oração das 3 da tarde. Era ali levado todos os dias, digam comigo, todos os dias, um homem coxo de nascença e colocado à porta do templo chamada Formosa, para pedir esmola aos que por ali entravam. Quando ele viu Pedro e João a entrarem, pediu uma esmola. O homem olhou para eles, Pedro e João, pensando que ia receber alguma coisa. Então, Pedro disse-lhe: não tenho prata nem ouro, mas vou dar-te aquilo que tenho. Em nome de Jesus Cristo de Nazaré, eu te digo, levanta-te e anda. Pedro depois pegou na mão direita do homem e ajudou a levantar-se. E nesse mesmo instante, os pés e os artelhos ficaram fortes e ele pôs-se de pé num salto e começou a andar. Entrou com eles no templo, caminhando, saltando e agradecendo a Deus. Toda a gente o viu andar e a louvar a Deus. Reconheceram que era o mesmo que costumava estar sentado a pedir esmola à porta formosa do templo e ficaram admirados e espantados com o que lhe tinha acontecido. O homem tinha sido curado, ou o homem que tinha sido curado, não largava Pedro e João. E toda a gente, cheia de espanto, correu para onde eles estavam, na parte do templo chamado Pórtico de Salomão. Quando Pedro viu aquilo, falou assim ao povo: israelitas, por que estão assim tão admirados e por que olham para nós dessa maneira? Julgam que foi pelo nosso próprio poder ou pela nossa piedade que fizemos andar este homem? O Deus de Abraão, Isaque e Jacó, Deus dos nossos antepassados, quis assim glorificar o seu servo Jesus, aqueles que vocês entregaram às autoridades, e quando Pilatos o quis soltar, vocês recusaram. Até aqui a palavra de Deus. Eu dei um título à minha mensagem, e o título da minha mensagem é hora de demonstrar. É hora de demonstrar. Sabem, o livro dos Atos dos Apóstolos é o único livro histórico do Novo Testamento. É um relato daquilo que aconteceu nos primeiros tempos da Igreja de Cristo. Faz um relato de como a Igreja expandiu de 120 pessoas num cenáculo para milhares e milhares e milhares de pessoas, alcançando todo o mundo conhecido na altura com o Evangelho em cerca de 60 anos. Em cerca de 60 anos passou de um movimento desconhecido na altura, 120 pessoas, para praticamente todo o mundo conhecido na altura, e expandiu-se por todo o lado, em menos de um século. E sabem, não há expansão sem desafios pessoais. Não há expansão sem um preço associado. E Jesus constantemente, ele colocava os seus discípulos em situações de tensão, ele esticava-os. Para quê? Para que eles pudessem ficar em situações onde a única coisa possível de acontecer era um milagre. Era confiar em Deus. Como o milagre dos 5 pães e 2 peixes. Jesus colocou os seus discípulos numa situação complicada, quando se virou para eles e diz: deem vocês de comer.
Era a mesma coisa que o pastor Abe agora chegar para o pé de mim e dizer assim: arranja o jantar para toda esta multidão aqui. Eu ficava numa situação muito complicada. Como é que eu vou fazer? Está-me a colocar numa situação que eu não sei resolver. E Jesus fazia muitas vezes isso. Para quê? Para eles terem uma oportunidade de verem o poder de Deus demonstrado. Porque enquanto nós não estivermos numa situação em que a única coisa que nos pode valer é uma demonstração do poder de Deus, nós nunca o iremos ver demonstrado. Muitas vezes o poder de Deus demonstra-se quando é a única coisa que pode acontecer na nossa vida. O suprimento de Deus manifesta-se quando sobre nós é colocada uma exigência que sabemos não conseguir cumprir por nós. Ora, em Atos dos Apóstolos, no capítulo 1, versículo 8, diz a palavra de Deus, eles estavam todos lá reunidos no cenáculo e diz: mas receberão poder quando o Espírito descer sobre vocês e serão minhas testemunhas em Jerusalém, em Judeia, em Samaria e até aos confins da terra. Como é que era possível aquele grupo de pessoas ser testemunhas? Bem, em Jerusalém, ok, eu acho que nós conseguimos. Samaria, já é mais difícil. Toda a Judeia, quase impossível. Até aos confins da terra, é impossível. Mas Jesus disse: descerá sobre vocês o Espírito Santo e recebereis poder para fazer isso. Ora, outra coisa bem importante, que é importante nós entendermos no livro de Atos, é que a Bíblia é bem mais clara na demonstração de como o Evangelho avançou do que na descrição de como o Evangelho avançou. O livro de Atos é um livro de demonstração, não simplesmente de uma descrição, mas de uma demonstração. E este é um princípio espiritual. Há mais poder em demonstrar do que em descrever. Há mais poder em demonstrar do que simplesmente falar. E eles agora, Pedro e João, estavam numa situação em que eles poderiam demonstrar que realmente tinham recebido poder em Atos capítulo 1, versículo 8, quando o Espírito Santo veio sobre eles. E há pessoas que podem dizer assim: eles falaram línguas estranhas, isso é a demonstração do poder de Deus. Não, não, não. As línguas estranhas é o sinal, mas não é a demonstração. É o sinal de que o Espírito Santo estava derramado sobre eles. Mas eles teriam que demonstrar no seu dia-a-dia, na sua vida, no dia-a-dia, a demonstração do poder de Deus. E eis que Pedro e João chegam à porta do templo e estava um homem a pedir esmola, que era coxo, tinha uma deficiência de nascença. E porque ele tinha uma deficiência de nascença, a única maneira que ele tinha de sobreviver era pedir esmola. Não tinha outra, não havia sistemas de segurança social naquela altura. Era de viver da caridade dos outros. E ele estava junto à porta do templo para receber uma esmola. E Pedro e João tiveram essa oportunidade agora de demonstrar o poder de Deus. Porque Deus está mais interessado em demonstrar do que em descrever. A Bíblia diz que Deus demonstrou o seu amor para conosco enviando Jesus. Ele não descreveu o seu amor para conosco, porque Ele poderia descrever quanto nos amava, mas se não demonstrasse, de nada nos valia. É por isso que Ele demonstrou o seu amor. Todos os princípios espirituais, todas as verdades espirituais, elas precisam de ser demonstradas no mundo natural. Porque senão não passam de conceitos, não passam de teorias, não passam apenas de crença. Porque não há demonstração. Como é que eu sei que Deus me ama? Ele demonstrou, enviando o seu Filho Jesus. Como é que eu sei que eu tenho o Espírito Santo? Eu tenho que demonstrar. Como é que eu posso dizer: a nossa igreja está cheia do poder de Deus? Como é que tu demonstras isso? Como é que a igreja demonstra?
É hora de demonstrar. Eu sei que nós estamos numa festa grande, a festa das cores e das células, etc. E é tão empolgante ver o que Deus está a fazer. Mas eu queria desafiar-vos para que vocês possam, no vosso dia-a-dia, demonstrar aquilo que vocês recebem do Senhor. Demonstrar. E sabem, eu queria falar, porque eu só tenho agora 18 minutos e já não tenho crédito. Gastei os meus créditos todos durante a conferência. De 3 aspectos da demonstração do poder de Deus nesta passagem. E o primeiro aspecto é o poder da parceria. Olha o que diz o versículo 1. Pedro e João iam ao templo. Pedro e João iam ao templo juntos. E Pedro e João. O "e" é uma conjunção no português. E uma conjunção no português serve para conectar orações ou 2 termos da mesma função sintática, estabelecendo entre eles uma relação de dependência ou de simples coordenação. O que é que isto quer dizer? Quer dizer que o "e" existe entre 2 orações, neste caso entre 2 pessoas, e estabelece uma conexão entre elas. Quando eu digo o pastor Abe e Andreia, isso implica que existe entre eles uma conexão. Não é uma coisa arbitrária. Ou seja, sempre que nós dizemos isto e aquilo, é porque existe de alguma maneira alguma relação entre essas 2 coisas. E Pedro e João, eles estavam juntos. A minha pergunta é: quem é que está do teu outro lado do "e"? És tu e quem? É o poder da parceria. É muito importante nós escolhermos sabiamente com quem nós andamos. Escolher sabiamente com quem nós construímos. Quem está ao nosso lado. Sabem, Pedro era muito bom orador. Pedro era corajoso, era destemido. Pedro foi aquele que quando Jesus anunciou a sua morte, ele chegou-se à frente e disse: eu não vou permitir que isso aconteça. E quando o servo do sumo sacerdote vai prender Jesus, ele retira a espada e corta-lhe a orelha. Ele era corajoso, mas era instável. Porque o mesmo Pedro que se jogou à frente para cortar a orelha do servo do sumo sacerdote, foi o mesmo Pedro que quando Jesus foi preso, foi o mesmo Pedro que negou Jesus. Era mais instável, mas era um homem ousado. Imaginem quem é que saiu do barco para ir ter com Jesus no meio da tempestade. Pedro! Quem havia de ser? João, por seu lado. João era mais pacato, mais sossegado, mais consistente. João foi aquele homem que quando Jesus anunciou a sua morte, Pedro chegou-se à frente e disse: eu nunca vou permitir isso acontecer. João inclinou a sua cabeça e encostou-se no peito de Jesus. Completamente diferentes um do outro. A Bíblia diz que quando foi a ressurreição e as mulheres anunciaram aos discípulos que ele não estava no túmulo, diz que Pedro e João foram a correr para o túmulo. E diz que João chegou primeiro, porque João treinava. João ia à academia, então chegou primeiro. Mas não entrou. Pedro, que chegou depois, foi o que entrou no túmulo. E João ficou cá fora. Vocês estão a entender? Eles eram diferentes, tão diferentes, mas eles complementavam-se. Eles eram bem diferentes, mas era isso que os tornava eficazes. Porque eles complementavam-se um ao outro. Não te rodeies só de pessoas como tu. Tu precisas de outras cores na tua vida. Outras pessoas na tua vida que não são exatamente como tu. Nós não precisamos de ter a mesma perspectiva para ter o mesmo propósito. Nós podemos ter perspectivas das mesmas coisas e compartilhar o mesmo propósito.
É isso que nos dá força. As cores da igreja, a igreja, dou graças a Deus, a igreja não é toda, eu estou a falar agora no sentido figurado, não é toda da mesma cor. Não somos todos iguais. Nós não somos uma seita que temos todos o mesmo nome, usamos todos a mesma roupa, cortamos o cabelo todos igual. Dou graças a Deus porque na igreja pode haver pessoas que se vestem de uma maneira e outras que se vestem de outra maneira. Pessoas têm o cabelo de uma maneira e outros têm o cabelo pintado de cor de rosa e azul e verde e seja lá o que for. Porque não são essas coisas que nos dividem, porque é nessa diferença que está o poder da igreja. É nas cores que está o poder da igreja. Sabem, o versículo 2 diz que era levado todos os dias um coxo de nascença. Alguém levava todos os dias este homem para ali. Havia alguém, a Bíblia não diz quem eram, mas alguém que fielmente, todos os dias, não era só os domingos, todos os dias, alguém colocava na sua agenda do dia, dizia, nós temos que nos juntar para ir buscar, vamos dar um nome a ele, para ir buscar, vou dar um nome português, Joaquim, para ir buscar o Joaquim e levarmos à porta do templo, todos os dias, consistência, muitas vezes a chover, outras vezes com sol, às vezes sem apetecer, mas havia compromisso. E eu oro a Deus para que nós tenhamos parceiros como este coxo tinha. Ele não tinha tido um milagre ainda, ele não tinha o seu problema resolvido, mas ele tinha parceiros que todos os dias o levaram ao lugar certo. E eu oro a Deus para que tu te rodeies da tua volta de pessoas que não são perfeitas, não têm tudo o que tu precisas, mas levam-te todos os dias ao lugar certo. Se ele não tivesse amigos que o levassem todos os dias, ele nunca tinha tido este encontro com Pedro e João. Eu não sei, a Bíblia não diz quantos anos ele estava indo lá. Mas a ideia que transpira do texto é que era alguma coisa de muito tempo. Porque ele era conhecido. E se era conhecido é porque estava lá há muito tempo. Toda a gente o conhecia. Toda a gente sabia quem ele era. Mas estes homens levaram-no lá. Parcerias com pessoas são parcerias de fidelidade. É fundamental ter pessoas que nos levam consistentemente para o lugar certo. E diz o versículo 7 que Pedro, quando disse, prata e ouro não tenho, mas o que eu tenho te dou, em nome de Jesus Cristo de Nazaré, levanta-te e põe-te de pé. E foi-se embora. Não. Estendeu-lhe a mão e diz a palavra de Deus, a mão direita. E o coxo estendeu a sua mão direita. E diz a Bíblia que quem o levantou foi Pedro. Não foi um milagre. Quem o levantou? O milagre veio depois, porque diz que quando Pedro levantou com a sua mão direita, que as pernas e os artelhos se firmaram. Depois. Não foi antes. Ou seja, Pedro primeiro levantou-o com a sua mão direita, e depois de o levantar com a sua mão direita, os joelhos e os artelhos se firmaram. Porque ele, desde a nascença, que ele não tinha essa função a funcionar no seu corpo. Mão direita na Bíblia fala de autoridade. Então deixa-me dizer-te uma coisa. Quando tu fazes uma parceria com alguém, não é apenas uma parceria com a pessoa. É uma parceria com a autoridade que está sobre a vida dessa pessoa. Sabem porque é que a Bíblia diz para nós não nos juntarmos a um jugo desigual? Fala de não nos juntarmos a um jugo desigual, porque uma parceria, seja ela de um relacionamento, seja ela de um negócio, seja do que for, uma parceria não é apenas um conjunto de interesses, é um conjunto de autoridades. Nós fazemos parceria também com a autoridade que está sobre a vida daquela pessoa. E quando Pedro estendeu a mão direita para aquele coxo, ele disse, prata e ouro não tenho, mas o que eu tenho eu te dou, em nome de Jesus Cristo de Nazaré. Ele estava a partilhar a autoridade que estava sobre Pedro para ir sobre o coxo também. E quando o coxo estendeu a mão direita, ele entrou em concordância, não só com Pedro, mas com a autoridade que estava sobre a vida de Pedro.
É por isso que nós devemos escolher muito bem com quem nós fazemos parcerias e devemos saber que autoridade está sobre as pessoas com as quais nós fazemos parcerias. É por isso que nós não devemos estabelecer um relacionamento de namoro ou casamento com alguém cujo seu Deus, cujo seu Senhor não é Jesus Cristo. Ai, porque a igreja não tem nada a ver com a igreja, tem a ver, tu vais partilhar a autoridade. E naquele momento, Pedro partilhou a autoridade com o homem. Outro poder, o poder da parceria, outro poder é o poder do caminho. Eu tenho que dar algum crédito ao homem, ao coxo, que apesar de não poder andar, pelo menos ele sabia onde queria estar. Ele sabia onde queria estar. Ele não foi para a porta do outro lado qualquer, ele foi para a porta da igreja. E os amigos levaram-no para a porta da igreja. Ele sabia onde queria estar. Eu não sei se ele conhecia o salmo que diz: mais vale um dia na tua casa do que 1000 noutro lugar. Mas eles levaram para a porta da casa de Deus. Ele disse aos amigos, de certeza: não me ponhas à porta de um bar porque eu não quero beber. Não me ponhas à porta do nightclub porque eu não quero dançar. Não me ponhas à porta de uma casa de drogas porque eu não me quero drogar. Não me ponhas à porta de um bar de alterno porque eu não me quero divertir. Põe-me à porta da igreja porque eu quero que a minha vida mude. Escolhe onde tu te plantas. A Bíblia diz: aqueles que estão plantados na casa do Senhor florescerão. Tu podes não ver hoje, podes não ver amanhã, podes não ver no ano, mas aqueles que se plantam na casa do Senhor vão florescer. Sabem? Eu sabia que talvez o único lugar onde ele poderia ter alguma esperança era na porta da casa de Deus. E há gente, escute, há gente que às vezes diz assim, escute, aquela pessoa vai à igreja com os motivos errados. Ele ia à igreja só para pedir esmola. Aquela pessoa vai à igreja só porque a igreja o ajuda. Só porque a igreja lhe dá uma cesta básica de alimentos. Aquela pessoa vai só à igreja porque a igreja tem meninas bonitas lá e ele não tem namorada. Aquela pessoa vai à igreja só porque tem lá amigos, ele não tem um encontro verdadeiro com Deus. Aquela pessoa vai à igreja por isto. E nós muitas vezes julgamos as pessoas pelos motivos que elas vêm à igreja. E é verdade. Às vezes há pessoas que vêm à igreja e se calhar o motivo principal não é terem um encontro com Deus. Mas deixem-me dizer-te uma coisa. Não impeças ninguém de vir à igreja porque tem os motivos errados, nem os critiques. Sabe porquê? Porque a qualquer momento ele pode ter uma colisão com o Espírito Santo. Não há lugar melhor do que na casa de Deus, mesmo que seja pelos motivos errados. Pastor Eibe, não há muito tempo, nós estamos vendo um grande reavivamento no meio dos adolescentes. E centenas de adolescentes estão à frente nas nossas reuniões e saltam e louvam. E alguém me disse assim: lá na tua igreja, tu tens muitos jovens e muitos adolescentes, mas muitos não nasceram de novo. Como se alguém tivesse autoridade para dizer quem é que nasce de novo e quem não. Mas tu disse: não, eu conheço muitos que estão lá pelos motivos errados. Isso é. Mas deixa-me dizer-te uma coisa. Tu sabes se a mãe ou a avó desse jovem já não passou anos em oração e lágrimas para ver o filho na casa de Deus?
pensas que essa mãe ou essa avó quer saber se o motivo que ele vem é errado ou certo? Ela está a ver a nuvem do tamanho da mão. A minha oração está a ser respondida. Eu não quero saber o motivo que ele vem, mas a minha oração, estou a ver a mão, eu estou a ver a nuvem chegar. O meu neto vai ser salvo, o meu filho vai ser salvo. Não importa porque é que ele vem, mas ele já veio. E eu sei que a qualquer momento o Espírito do Senhor pode tocar na vida dele. Não motivo errado. Qual motivo errado? Deixa eu estar onde está a presença de Deus. Amém? Deixa eu estar onde está a presença de Deus. Ai, mas sabe, pastor, é que sim, essas pessoas podem contaminar a santidade do corpo de Cristo. Não és tu que pronuncias o versículo maior é o que está em nós do que o que está no mundo. O perigo não é do teu lado de ser contaminado. O perigo está do lado que vem de ser contaminado com a presença do Espírito Santo. Não sou eu que estou em perigo, é quem vem desfeito, é quem vem caído, é quem vem sujo, é quem vem desanimado, é quem vem destruído. Está em perigo de ter um encontro com Deus e ver a sua vida mudar para sempre. Há poder em estar no caminho, estar na presença. Terceiro e último, o poder do suporte. O versículo 11 diz: apegando-se ele a Pedro e João, todo o povo correu atônito para junto deles no pórtico chamado de Salomão. A questão que se levanta aqui é: se Deus o curou, e diz que ele entrou saltando e louvando a Deus dentro do templo, se Deus o curou, porque é que ele precisava de estar apoiado, agarrado a Pedro e João? Sabem, a Bíblia diz que ele era coxo de nascença. A capacidade de andar ele nunca a tinha tido. Ele foi curado, Deus reabilitou as funções motoras no seu corpo, mas ele não tinha o hábito. E quando ele não tem o hábito, ele não sabe muito bem o que fazer. Ele tem a capacidade, mas ele não sabe. E ele disse: Pedro e João, eu fui curado, e agora? Deixem-me dizer uma coisa. Ao ser curado da sua disfunção, da sua paralisia, da sua doença, escutem, ele perdeu o seu sustento. Porque o seu sustento vinha da sua disfunção. Ao ser curado, como é que ele ia viver agora? Ele não podia mais pedir esmola, porque toda a gente viu. Sabem? Há muita gente que não se deixa libertar, porque às vezes a disfunção que tem é o único meio de receber alguma atenção, algum carinho, algum amor e alguma compaixão. E por isso agarram-se à disfunção, porque percebem que sem ela eventualmente vão perder todo o carinho, atenção, compaixão que obtêm das outras pessoas. Este é um dos perigos, esta é uma das armadilhas emocionais, das disfunções que nós temos. É que ficamos tão habituados àquilo que nós detestamos a disfunção. Nós odiamos a disfunção, mas criamos uma dependência com aquilo que ela nos traz. É por isso que muita gente, quando é liberta, sente-se meio perdida. Ele não sabia o que fazer. Então ele chegou ao pé de Pedro e João e agarrou-se a eles. E disse-lhes: Pedro e João, vocês andam desde crianças. Vocês sabem andar. Eu nunca andei. Ajudam-me. Eu não sei bem para onde ir, o que fazer.
Vocês podem me ajudar? Ou seja, ele foi curado nas suas funções motoras, mas a sua mente, os seus hábitos ainda não tinham sido renovados. E Pedro e João não recusaram esse apoio. Anda connosco. Anda. Eu sei que tu não andas como nós. Eu sei que tu não tens a destreza que nós temos a andar. Mas nós andamos desde pequenino. Mas nós compreendemos. Anda connosco. Anda. Que retrato incrível do que a igreja deve ser. Em vez de apontarmos o dedo. Aquela pessoa foi salva. Ele tem que deixar tudo. Ei! Tu talvez cresceste na igreja. Aprendeste na igreja desde pequenino. Conheces a palavra, sabes a palavra, caminhas na palavra, é uma coisa normal. Mas há alguém que vem, que nunca ouviu o Evangelho, e um dia tem um encontro com Deus. A sua natureza mudou, mas a mente dele ainda não mudou. Ele precisa que alguém o agarre com Pedro e João e diga: anda connosco. Não importa se tu andas mal, não importa se tu ainda não sabes dar passos, não importa se parece meio desengonçado, mas anda connosco, anda connosco. Nós estamos aqui para te suportar. Às vezes nós criticamos comportamento de pessoas sem saber a história deles. Às vezes apontamos o dedo a pessoas e nós não sabemos a história. Tu não sabes se aquele pequeno gesto que às vezes nós desprezamos e dizemos: eu não sei se aquilo é genuíno, eu não sei se aquilo é de Deus, eu não sei se ele veio com os motivos certos, eu não sei se ele veio apenas à igreja ou se nasceu de novo. Nós criticamos, mas tu não conheces a história. Eventualmente atrás dessa história está uma mãe, uma avó, um pai, um avô que há anos que andam a orar e nós desprezamos. A igreja deve ser a primeira a celebrar. Anda connosco. Eu nunca mais me esqueço. Eu aprendi uma lição, pastor Eibe. Eu estava numa conferência como orador convidado, cheio da minha sabedoria. Eu estava na fila da frente com um pastor que hoje é um grande amigo meu, na sua igreja. Ambiente fantástico. E de repente vejo um homem, um moço com os seus 30, eu não sei, 30 e poucos anos, a vir à frente, no meio do louvor, e começa a fazer a dança mais estranha que eu já vi na minha vida. Aquilo era estranho. E aquilo incomodou-me. Ele estava ali todo... Aquilo parecia uma coisa mesmo estranha ali, sozinho. Porque sabe, eu também não sei dançar. E não tem problema dançar, desde que seja no meio de uma multidão. Sozinho é que não. É como cantar. Todo mundo deve cantar. Nem todo mundo deve ter um microfone para cantar, mas todo mundo deve cantar. Todo mundo pode dançar desengonçado, mas não é sozinho à frente. E eu, no alto da minha sabedoria de como construir a igreja, eu pensei para comigo: se fosse na minha igreja, eu não permitia uma coisa daquelas. Aquilo incomoda as pessoas. Vem para ali sozinho, ali fazer aquela figura triste. Mas não estava na minha igreja, pensei e calei. Mas aquilo incomodou-me. Na noite seguinte, a mesma coisa. Sozinho, mais ninguém. E eu nunca, se fosse eu... Terceira noite e última, a mesma coisa. E eu... Nessa noite, estava a jantar com o pastor. E aquilo estava lá dentro. Estávamos a falar e, por algum motivo, eu vi uma oportunidade de tocar no assunto. E pensei eu, no alto do meu orgulho, de ter a mania que eu sei todas as coisas. Pensei assim: eu vou ajudá-lo a trazer ali um pouco de equilíbrio. Aquilo não se... E disse: pastor, aquele moço lá à frente, aquela dança meio estranha, aquilo é engraçado, aquilo é... E ele disse: olha, deixa-me contar-te a história dele. Sabes?
A mãe desse moço, ele era paralítico desde nascença. A mãe trouxe-o à igreja um dia numa cadeira de rodas. O Senhor tocou-lhe e ele levantou-se em frente a toda a gente. E todos os dias que ele vem à igreja, ele faz isso para agradecer a Deus o facto de ele andar. Eu fiquei tão envergonhado. Tão envergonhado. Eu pedi perdão a Deus. E disse: Deus, perdoa-me. Nós somos tão rápidos a julgar sem conhecer a história. Se nós conhecermos a história da vida das pessoas, nós não julgamos. Então deixem-me dizer uma coisa, querida igreja. Que nós sejamos o suporte que as pessoas precisam. Talvez há coisas que a gente olha e acha estranho. Talvez a gente olhe coisas que eu não fazia desse jeito. Talvez a gente olhe e pensa: ele já devia estar mais adiantado na fé. Talvez a gente olhe, ele ainda não abandonou aquele vício, aquele hábito. E nós somos tão rápidos a apontar o dedo. Mas tu não sabes a história que está por detrás. Não sabes o que Deus está a fazer. Eu senti-me tão envergonhado. E sabem, eu aprendi uma lição. Porque Deus disse-me que ficou desiludido comigo. Que ficou desiludido comigo. Sendo eu um servo dele, um pastor. Julgar a aparência de uma coisa sem conhecer o percurso e a história. Porque sempre por detrás de uma vida, de um rosto que tu vês, há uma história que tu não conheces. Cada pessoa que entra por esta porta, a tendência é nós julgarmos pela aparência. Como ele vem vestido, como ele caminha, como ele ri, como ele não ri, como está o cabelo dele, o que é que ele se parece, é a nossa tendência. Mas uma coisa nós temos que ter consciência: nós não sabemos a história daquela vida. E nós temos que assumir que todas as pessoas que entram pelas portas da nossa igreja foram enviadas por Deus. Eles estão à procura de alguma coisa. E talvez essa alguma coisa está neste lugar. E eles precisam. Mas eles precisam de tempo. Eles precisam do apoio. Eles dizem: eu não sei andar. Eu nunca fui a uma igreja. Eu tenho anos e anos de maus hábitos. Ajudem-me. Deixem-me caminhar com vocês. Não me coloquem de lado. Não me julguem. Deixem-me andar agarrados a vocês. Não podes andar agarrado porque vai manchar a minha imagem e o que nós somos. Eu estava dizendo, pastor Eibe, há 15 dias atrás na minha igreja, e estava a dizer: se tu tomares a decisão de receber Jesus e fizeres desta a tua igreja, eu não vou ter vergonha nenhuma de tirar nenhuma selfie contigo, sejas quem tu fores. Porque se tu viestes aqui, é porque Deus sabe que tem alguma coisa para fazer na tua vida. Eu não quero saber o que os homens vão pensar e dizer: o pastor tem lá pessoas deste tipo. Eu não quero saber quem tu és. Eu não quero saber o teu passado. Eu não quero saber o rótulo que tu tens na tua testa. Se tu estás nesta casa e esta é a casa de Deus e Ele me deu autoridade nesta casa, és ovelha minha, anda connosco. Não tenho vergonha de te ter ao pé de mim, na minha mesa. Há lugar à mesa para todo o mundo que tem sede e fome do Evangelho. Que estas cores fantásticas aqui representadas, 10 minutos já, mas também me vou embora, pago para o ano ou outro ano quando voltar. Todas estas cores aqui representadas, eu acredito que isto pode ser um sinal profético de que todo o mundo tem lugar nesta casa. Não importa a tua cor, não importa a tua raça, não importa o teu passado, não importa o rótulo que os homens te deram. Há lugar para todas as cores na casa do Senhor. Anda a caminhar connosco. Deus tem uma obra para fazer na tua vida. E eu queria desafiar-vos a todos que estas cores não sejam apenas cores de celebração, mas sejam cores proféticas. Que toda a espécie de ser humano. Pastor, aqui há tempos eu deixei de fazer, mas eu fazia muitas vezes aquilo no Instagram, que é as perguntas no Stories.
Faça uma pergunta. E alguém me fez uma pergunta assim: vocês na Hillsong aceitam todo o tipo de gente? E eu disse: gente tipo ser humano, sim. A única condição é seres um ser humano. Se eres um ser humano, tu tens lugar na casa do Senhor. Há tanta diversidade. Há gente com histórias tão diferentes. Algumas tristes, é verdade. Algumas que dá dó. Algumas que destruíram a vida deles, é verdade. Mas não será uma alegria para o nosso Pai Celestial ver alguém destruído entrar na sua casa e ter o paizinho a dizer: bem-vindo a casa, bem-vindo a este lugar, senta-te à mesa conosco. Que esta seja essa igreja com muitas cores. Com muitas cores. Todo mundo tem lugar na sua casa. E eu oro para que a Past Church e todas as outras churches que estão aqui, que seja uma igreja com o poder do suporte. Anda, nós estamos contigo. Anda, nós não te vamos deixar, mesmo que tu falhes, mesmo que tu caias, nós vamos te levantar outra vez. Anda, nós não temos vergonha de ti. Eu sei que tu tens vergonha da tua história. Eu sei que tu tens vergonha do teu passado. Eu sei que tu tens vergonha de quem tu és. Mas Deus não tem vergonha de ti e nós também não. Anda connosco. Agarra-te a nós. Anda connosco, caminha connosco. E nós vamos confiar que é seu tempo. Deus vai começar a fazer uma obra na tua vida. Será que há fé neste lugar para acreditar que o Senhor vai trazer uma colheita de todas as cores? De todas as cores! Porque o mundo, o Brasil não tem só uma cor. Há muitas cores, há muita diversidade. Há gente com tantos problemas e tanto passado diferente. Nossa função não é escolher a porta. A nossa função é abrir a porta. E deixar o Espírito do Senhor fazer a sua obra. A única coisa que a gente faz é dar um ombro, é dar uma mão, é dar um braço. E diz: anda connosco. Anda connosco. E às vezes são pequenos passos. Claro que para nós que andamos desde pequenino, alguém dar uns passinhos não é nada de especial. Nós fazemos isso há tantos anos. Mas para Ele pode ter um grande significado. Às vezes nós desvalorizamos pequenas coisas na vida das pessoas porque para nós é tão banal, mas para elas, para os pais delas, para os avós, que anos fechados no seu quarto choraram. É por isso que eu odeio religião. Quando eu sei que há gente a orar porque os filhos estão perdidos, porque os filhos estão em maus caminhos, veem a vida deles ser destruída, e depois quando vêm à casa de Deus, alguém diz: eu não sei se ele veio pelos motivos certos. Eu quero lá saber se veio com os motivos certos. Eu estou a ver aqui a resposta à nossa oração. O Senhor encha o nosso coração de compaixão pelos perdidos. Porque deixem-me dizer, e vou terminar ao fim de 15 minutos extra. Deixem-me dizer, as verdadeiras cores estão lá fora, à espera que alguém lhes dê um braço e um ombro, dizer: anda, anda, anda para casa, anda para casa, anda para casa. Tu tens uma casa, anda para a família, tu tens uma família, senta-te à mesa, come connosco. Amém? Vá lá, Past Church, vá lá à festa das cores, que esta seja uma festa profética, para que multidões de tanta cor, de tanta diversidade, encontrem o seu lugar na casa do Pai, na casa do Senhor, em nome de Jesus. Amém, amém, amém. Vamos todos ficar de pé, vamos todos ficar de pé. Dá um clamor nesta noite. Antes de eu passar ao pastor Sandro, ao pastor Eibe, eu não sei, levanta as tuas mãos ao céu agora e clama pelas cores, clama pelas pessoas tão diferentes, clama pelas pessoas que tu até achas que são tão estranhas, mas eles precisam da casa, eles precisam da mesa, eles precisam ter um encontro com Deus.
Eu oro a Deus para que nesta festa saia um clamor pelos perdidos, um clamor por aqueles que estão longe, um clamor por aqueles que caminham para o abismo, que eles possam encontrar aqui a sua casa, o seu lugar, um lugar sentado à mesa. Vá lá, Paz Church, vamos levantar um clamor em nome de Jesus agora mesmo. Clama ao Senhor, clama ao Senhor. Talvez seja um filho, talvez seja um neto, talvez seja um vizinho, talvez seja um familiar. Clama agora para que o Espírito do Senhor o traga à sua casa, em nome de Jesus. Amém, amém. Vá lá, um clamor ao Senhor.